Bom dia, turminha! E aí, tudo jóia? Como é que vocês estão? Acordaram bem? Já arrumaram a cama? Já tomaram o café? Então vamos que vamos, porque juntos chegaremos! A aula de hoje é da disciplina Matemática. Olha bem, você que gosta de matemática, você que é top dos top, você aluna que é 10/10, vamos trabalhar, vamos à luta, vamos à viagem nos números. E a aula de hoje tem em especial o sistema de medidas, isso mesmo. E vamos que vamos, né? E juntos chegaremos. Então, turminha, imagine que o nosso assunto hoje é as medidas que nos cercam, ou seja, as medidas e comprimentos, certo? Está lá na página 71, 72 e diante, 73 e aí por diante, certo? Imagine só que nós estamos cercados por medidas. Estamos cercados por diversas medidas. E se eu desejo, por exemplo, saber uma delas, eu preciso de um instrumento que possa medi-la. E por isso que eu estou exatamente com esses utensílios aqui, ó, que medem, que são utilizados para medir. Veja bem, se eu quero medir algo pequeno, eu posso usar uma régua. Você deve ter uma dessa em casa, hein? Se eu quero medir um pouco maior, algo que seja um pouco maior, por exemplo, se eu quero medir um palmo, né, o tamanho do palmo da minha mão, eu posso usar esse tipo de trena aqui, ó, que é muito utilizada por costureiras, certo? Mas se eu quiser medir, por exemplo, a construção de uma casa, a altura de uma porta, eu vou medir através do metro, certo? Esse aqui tá bem enferrujadinho, mas serve também. Mas, professor, se eu quiser medir algo bem grande, por exemplo, a distância de duas cidades, aí eu vou usar o quilômetro. E hoje nós vamos aprender tudo isso. Imagine que a sua casa tem uma sala que tem um comprimento, uma largura e também tem uma altura das paredes. Imagine que a sua televisão, essa sim, essa televisão que você gosta de assistir, ela também tem um comprimento, uma largura e uma altura, além de uma quantidade de polegadas. Isso, cheio de medidas. O seu caderno, o seu livro, ele também tem um comprimento, ele também tem uma largura, ele também tem uma altura, isso, uma profundidade, exatamente. E se eu for pedir para você fazer uma medida de si mesmo? Exatamente, alunos, você também tem uma altura, viu? Você também tem uma largura. Eu, por exemplo, estou um pouco acima da largura ideal. E você tem comprimento? Tem, claro que você tem comprimento. Mas, nesse caso, o que mais medimos em você é altura e largura. O que mais se mede em um ser humano é a largura e a altura dele, certo? Vamos para alguns detalhes. Professor, e se eu quisesse medir, por exemplo, um prédio de 20 andares, eu ia medir com uma réguazinha dessa aí? Ia levar muito tempo, né, para você medir. Você até poderia conseguir, mas ia levar muito tempo. Ah, professor, e se eu quiser medir com isso aqui? Eu posso? Pode, mas levaria muito tempo. E professor, e se eu medir com a trena, também posso? Pode, entendeu? O ideal seria uma trena que tem uma capacidade de metros maior. E como é que eu faço essas medidas todas? Quais são os símbolos que eu utilizo? Quais são as unidades de medidas que eu utilizo? Vamos ver agora. É isso aí, alunos. Olha bem. Turminha, existe algumas unidades de medidas bem utilizadas e que é muito usada por pessoas que trabalham na área de construção, pessoas que trabalham na área de costura, pessoas que são que lidam diretamente com medidas. E as unidades que elas mais utilizam são metro, certo? Que a forma de... Caiu aqui. A nomenclatura utilizada é um M, certo? Um Mzinho assim, ó. Metro. O centímetro, CM. Centímetros. O milímetro, MM. E o quilômetro, km, certo? km. Essas são as unidades de medidas e seus respectivos símbolos.
você, aluno /10/10, você aluno e aluno 10/10, não pode se esquecer em hipótese nenhuma disso aqui, viu? Não pode, jamais, não se deixe esquecer-se dessas unidades de medidas, ok? Tem algumas unidades de medida, algumas formas de medir que nós usamos bastante, quer ver? O pé, a gente utiliza muito para fazer o golzinho, né? Quando a gente vai brincar de futebol, ali futebol de rua, a gente utiliza o pé para fazer o golzinho, né? Exatamente, para fazer o golzinho a gente utiliza o pé. E o palmo, professor? Lembra quando a gente está brincando de... Aqui na minha cidade se chama bola de gude, em outras se chama marraia. Que vai dar o teco na bola, na outra bolinha de gude, na outra marraia. A gente utiliza para medir o palmo, ó. 1, 2, 3, certo? O palmo. Mas se eu quero, por exemplo, ver uma medida em polegadas. A nossa televisão, ela é feita em polegadas, certo? É uma estimativa, né? Uma estimativa porque às vezes erra a polegada e dá errado, mas é feito em polegadas, certo? E o passo? Eu quero medir o tamanho de uma sala. Eu vou medir em passos. Eu posso medir em passos, já que se eu não tiver uma unidade de medida em minhas mãos, por exemplo, se eu não tiver 1 metro, eu posso usar o passo, que equivale a mais ou menos de 1 metro. E professor, o cúbico é o quê? O cúbico é a medida daqui a aqui, certo? Então, essa medida quase não é utilizada mais, eu acho que não é mais utilizada, se houver em algum país mais exótico, um país mais arcaico, pode-se assim dizer, que utiliza o cúbico. Quais são os instrumentos que eu posso usar para medir? Temos a régua, que podemos medir, que foi essa que eu mostrei para vocês. A minha está totalmente desgastada, mas é assim mesmo. Temos a fita métrica, ó, a fita métrica. Temos a trena, essa aqui é de 5 metros. E também temos o GPS. GPS é utilizado para medir uma distância de uma cidade, por exemplo, a outra, de um bairro para outro, uma distância grande, em quilômetros, ok? Por exemplo, se eu colocar no GPS a distância de minha cidade, Antas, a Tobias Barreto, sua cidade, Barreto, vai aparecer que de Antas a Tobias Barreto é 117 quilômetros, certo? Então ele, além de me dar a quilometragem, ele também traça uma linha reta e me diz a quilometragem em linha reta. Só que eu não vou utilizar em linha reta, eu vou utilizar a quilometragem de rodagem, ok? E aí, ele também me traça uma rota que eu posso segui-la, o GPS, obviamente, eu posso segui-la, entendeu? E chegar ao meu destino, que é Tobias Barreto. Entendeu? Que bom que vocês entenderam. Nós vamos para uma atividade muito boa, muito interessante, que eu vou deixar aí no vídeo, viu? Vou deixar para vocês no finalzinho do vídeo para vocês poderem assistir essa atividade. E hoje nós também teremos uma atividade de educação física. Fique atento, aluno, você que é aluno 10/10, aluna 10/10. Então, turminha, é isso aí. Essa foi a nossa aula de matemática, bem top, bem leve, bem light. Uma aula tranquila, onde você tem todas as informações necessárias e a partir dessas informações você vai responder as questões que será passada e transmitida no final do vídeo, certo? Então não esqueça, vá até o final do vídeo e veja as questões. Também será enviado no grupo via imagem para que vocês observem cada pergunta, copiem no seu caderno e desenvolvam uma atividade que te dê orgulho, que te dê vontade de crescer na vida. Muito bem, um forte abraço e até logo mais. Tchau!